Olá, gente, boa tarde, seu Manel. Boa noite, bom dia, boa né? noite, né? Bom dia. Bom dia. E aí, como é que vai? Tá bom? Tá bom? Quero mandar meu alusão especial para todos os nossos telespectadores do Brasil e do mundo, você que se encontra aí nesse momento, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, em qualquer parte dessa nação zona aí grandiosa do Brasil e do mundo, principalmente nos países que entendem o idioma em português, que estão nos assistindo. Você de Moçambique, você de Portugal, de outros países, né, que entendem o português também, um pouco do português. Nosso abração especial para você que nos assiste, também para você aqui da cidade de Balsas, que é uma cidade que tem cento e poucos mil habitantes e temos muitos amigos inscritos também. Não sei se o pessoal daqui nos assiste Balsas é no Maranhão, né? mas tem alguns que gostam da gente e às vezes nos acompanham também, né? Quero mandar meu alusão especial também para todas as comunidades aqui do interior, do município. Hoje a coisa interessante, em todas as comunidades afastadas da cidade também tem celular, tem internet. Eu fiz uma viagem aqui no interior dessa cidade e eu achei uma coisa interessante. Chega numa casa aí largada no meio do mato aí, longe de gente, e chega lá, tem uma antena de internet em cima de um pé de caxambu, de um pauzão alto, e todo mundo com o celularzão assistindo. Então hoje a comunicação está bem, graças a Deus, bem evoluída, né? E eu creio que ela possa evoluir mais ainda, mas é uma coisa interessante. Quando a gente está no topo, né, naquela evolução, está atingindo ali o topo de uma comunicação, a gente só pode pensar que ali é o máximo que pode ir. Mas eu creio que ela ainda evolui mais, ainda vai ter mais coisas, inclusive essas marcas de celulares novos estão saindo, essas internet de 5G, já é uma coisa muito interessante. Tem cada novidade, cada surpresa na tecnologia. E para isso é mais uma informação pura de que Deus, ele disse, né, que é uma certa tradição. Diz que Deus disse que quando o homem quisesse saber mais do que Deus, ele ia dar um fim na humanidade novamente, para poder... Aí o pessoal fala que é a vinda de Jesus. Mas isso é tradição. Eu quero dizer para você que sou feliz no que eu faço. O meu trabalho é um trabalho de rotina de um brasileiro nordestino da Caatinga, né, do norte. Nós estamos aqui na cidade do sul do Maranhão, aproximadamente quase 1000 quilômetros da capital, que fica lá na beira-mar. Nós estamos aqui num local alto, a mil e poucos quilômetros, que a nossa mil e poucos altura, mil e poucos metros de altura, no nível do mar, num lugar alto, né? Inclusive aqui não anda dando enchente, mas tem outra cidade mais baixa que dá enchente também. Estou num lugar bom, lugar polo, produtivo, né? Um local polo de coisas, né? De soja, de arroz, de milho, trigo, feijão, produz muita coisa, né? Então é um lugar muito bom, viu? Graças a Deus eu quero compartilhar com vocês a nossa rotina. Essa é a rotina de esse brasileiro à tarde. Eu fico aqui por aqui, né? Contando história. Você que gosta de história, que gosta de conhecer as experiências de um brasileiro, é assim, viu? Sua época de escola tinha calculadora, seu Manel? Era tabuada? Olha, na minha época de escola de aula, alcancei um tempo um pouco bem... A calculadora surgiu na época, foi? Não, na época não tinha negócio de calculadora, o aluno tinha que responder, E a tabuada? estudar Tinha? tabuada, quem não aprendia pegava as palmadas, as palmatórias na mão ainda. Minhas aulas, no começo já foi assim, quando eu comecei a estudar, já tinha palmatória ainda, a professora tinha uma palmatória. Eu não, eu sempre fui bom de matemática desde pequenininho. Então, toda coisa de matemática sempre foi fácil para mim. Então, não pegava não, por mandar rodar nos outros, né? E eu deixava para outro, eu não dava, né? Nunca dei palmatória, nunca comi palma na mão dos outros. Até porque a professora mandava os colegas que respondiam bater no outro, né? Aí lá fora ia dar uma briga, sabe? Os colegas querem brigar também, eu não sou homem de confusão. Aí eu terminava não desistindo, dizendo, não, professor, se quiser bater de fulano, bate, eu não vou bater ninguém não. Brigava por causa das merendas. Na hora das merendas sempre tem aquelas confusões, aquele menino mais saliente, debochado, mas afastava deles, né? Era por causa da fila grande. Fila e eles morram de fome mesmo. Rapaz, tem cada gente centeiro, toda a vida existiu, né? Gente de família, que os pais não deixavam passar fome, mas mesmo assim tinha aquelas ganâncias, ia pra frente, para quem chegava aqui comer primeiro, comer mais. E as professoras eram rígidas, os diretores, os merendeiros, tudo, mas mesmo assim tem aquelas pessoas que parecem um animal, parece que não tem gênio, sabe, humano, parece que é um gênio animal. Então tinha aquele povo mal educado, mas eu afastava deles e vivia bem. Se eu visse que estava muito cercado
quando a comida era boa por gente ruim, eu afastava e deixava de comer aquela comida, porque a merenda, só a merendinha velha mesmo. Na época lá, a direção convocava todos os alunos para declarar brasileiro cantando o hino nacional. Não entendi. A direção da escola, ela convocava todos os alunos para assumir o papel de um verdadeiro brasileiro cantando um hino nacional. Ah, era na época do hino nacional. Ela mandava todo mundo cantar fora, os alunos, antes de entrar para a sala de aula, lá fora no pátio, reunia todo aluno e de todas as salas cantava o hino nacional com a diretora. O hino nacional é antigo, né? É. Sempre os alunos primários acostumando a cantar. Eu acho que hoje, até hoje faz isso aí também. Naquela época tinha uma falta de vontade na escola, ou Tinha o quê? falta de vontade, ou tinha muita vontade de ir? Rapaz, geralmente numa sala de aula tem aluno de todo tipo, de toda personalidade. Então tem as pessoas que gostam da aula e as que não gostam. Tem uns que vai só para atrapalhar. Isso existiu no passado, no presente e eu acredito que no futuro. E as professoras da época, você conhece alguma? Conheço, Até para hoje? mim não foram as professoras, foram umas grandes amigas. Então até hoje são amigas, a gente temos amizade, conversamos, eles entendem, sempre me valorizaram o meu trabalho, percebem que era uma pessoa. Voltou a dizer que o espírito quando tem de furar de pequeno terra ponta, então o pessoal tinha, meus professores tinham eu como uma pessoa especial, não no sentido de algum cronômetro a mais ou a menos, mas sim no sentido de ser uma pessoa muito inteligente na época. E então elas me viu com bons olhos e via o futuro de mim, só que fazia era quando o dia que eu faltava na sala de aula, porque às vezes eu ia. Tinha dia que eu faltava mesmo porque eu queria fazer uma viagem, né? E outro dia porque eu ia mais mãe para a roça, com feijão, com arroz. Feijão não, fava, arroz, eu comia muito. Então por causa desse motivo, elas iam atrás de mim, falavam com a minha mãe. A gente, Assim sa- a mesmo, gente foi sabe levando, que a gente concluiu, né? a gente sabe que muitas escolas os professores dão queixo dos alunos para os pais, né? Era rotina de algum professor ir na sua casa falar sobre reclamar Não, sobre um dos seu meus melhores comportamento. professores foi uma professora, né? Ela foi, eu acredito que foi a única que foi onde minha casa reclamar, porque eu estava por 15 dias sem ir na sala de aula. Nesse dia não era minha professora, não era minha mãe que tinha chamado, não. Foi eu que aprendi lá um canal que brincava com os amigos e aprendi a fumar porronca. O pai dele tinha Mas cigarro e ele me canal dava da porronca. época não é canal do YouTube, né? O canal que você se refere Ah não, o canal era assim, eu vi isso aí para um lugar lá que tinha muita fruta, uma mata lá. chama canal. Aí o colega meu levava fumo pinicado, nós ia fumar lá e catar fruta, marmelada. Mas você acha que esses meninos daqui que tinham a sua idade era que eles pegavam dos próprios pais o fumo Era. Era. e aí você era convidado, né? Era. Era curiosidade ou que você gostava mesmo de ir com eles? Não, porque eu achava bom fumar também. Eu aprendi a fumar no vinho. Nessa época, pra você ter uma ideia, eu tinha 9 anos de idade. E esse colega meu começou a me dar um cigarrinho, eu acendia e fumava e achava bom. Em comunidade pequena, os povos conseguem ver quase tudo o que os outros fazem, né? Algum adulto via você praticando. Eu acredito que eu fumava escondido, mas meu colega, o adulto brigava, né? Todo mundo brigava. Aí isso nunca reclamava. chegou aos ouvidos da sua mãe. Não, não sei não, eu acho que não, então eu não deixava ela ver, mas era no mato. Mas a escola sentia falta, né? De que Da a minha sua presença lá. sentia. E aí ia fazer uma reclamação lá na sua casa. Ia brincar lá no mato. Tinha 9 anos de idade nessa época. E algum professor chegou aí lá na sua casa para tentar saber por que você não estava indo. Foi, essa amiga minha foi, a professora Francisquinha, das Fragoso. Alô, Francisquinha, um abraço pra você, se você ver esse vídeo, um abração pra senhora. Se é algum parente da Francisquinha, Francisquinha, esposa do Zequinha, filha de velho Saúl, mas de Dona Ana. Mas quando ela foi lá, e aí sua mãe ficou curiosa para saber? Como minha mãe tinha eu também por muito especial, desde pequenininha, ela sempre acreditou em mim. E eu fui uma pessoa que fui sempre próspera e aliada a ela. Então eu ficava calado e ela meio que calada, dizia, não, ele está indo todo dia. E eu ficava calado. E aí ela só pensava que o professor estava acusando ela porque ela era pobre, né? Aí dizia, não, ele está indo todo dia, achava que eu estava indo realmente. E eu ficava calado. Senhora, nós sabemos, Aconteceu só uma vez isso aí. a gente sabe que para a pessoa entrar no mundo das drogas e do crime tem um início, né? Você acha que
poderia ser um início para você ter entrado no mundo das drogas? Eu acredito que se eu fosse miudinho, criancinha, se fosse numa cidade grande que eu vivisse, talvez numa comunidade maior que naquele tempo tinha o mundo de hoje, era perigoso entrar nos vícios. Só que tem isso também, né? O cigarro comum é um cigarro que a gente fuma ele e não tem proibição. Então, quando não é proibido, é uma coisa que a gente não sente que faz muito mal, apesar de fazer mal. Mas só que para mim, no meu caso, eu achava que não fazia mal, que ninguém proibia. Mas a maconha naquele tempo ainda não tinha, mas o pessoal já falava que na cidade grande tinha droga. Então o pessoal já fazia medo que uma maconha era armaria, era que nem ia pra cadeia. E eu sempre temi uma questão de injustiça, né? Então eu não queria usar a maconha lá, ninguém ofereceu para nós na cidade, nem tinha nessa época, se tivesse não chegava perto de mim. Então eu já temia essas coisas erradas. Certo, então esse foi o vídeo de hoje, né, seu Manel? Um pouco aí da sua história. Pois é, um forte abraço para você. Quero lhe pedir encarecidamente, você que está nos assistindo em qualquer parte do país e do mundo, que se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, nos ajude a divulgar essa publicidade dessa plataforma para que o YouTube entenda que nós estamos realmente interessados em adquirir esse público. Portanto, você que gosta de causos, de palestras, de vida real, verdadeira e não falsa, porque essas histórias que eu conto não é fictício, é coisa que aconteceu com a minha vida. A minha experiência de vida tem 50 e poucos anos e foi uma vida que não foi vida de rotina, foi uma vida paralela. A gente vivia cada dia após o outro, uma vida assim que não teve aquela rotina de um jeito sozinho, comandado por alguém. Eu fui a pessoa responsável desde criança, tá bom? Pois um abração para todos vocês, se inscrevam no nosso canal.